eu quero te convidar para uma jornada. Eu quero te convidar para fazer uma subida comigo. Essa subida é sobre como atingir a excelência humana. E eu quero te convidar para vir nessa jornada comigo de como sair de onde você está e atingir o seu melhor estado físico e mental. Vem comigo. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Como é que seria uma vida com paz de espírito? E o que é paz de espírito? É uma vida que, independente do que esteja acontecendo fora, aqui dentro de você, você consegue construir um lugar onde você experimenta paz, tranquilidade e relaxamento, consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem, não fica absurdamente estressado, não fica uma pilha de nervos, numa preocupação com o que pode acontecer se as coisas não derem certo, ou remoendo coisas que aconteceram e não tem mais volta. Como é que seria uma vida com felicidade? Felicidade é um estado de espírito onde, independente do que eu esteja vivendo, eu estou feliz, eu sou grato à vida, eu aceito as coisas como elas são, eu entendo que tudo respeita uma lógica e uma hierarquia da natureza, do universo, e eu simplesmente aceito de bom grado tudo que tiver acontecendo. Isso me torna uma pessoa feliz e não apenas vivendo instantes de alegria. E aí, imagina como é que seria, além de paz de espírito, além de felicidade, eu poder desfrutar de propósito, de significado na minha vida. Ou seja, eu vejo um sentido na minha vida, vejo um sentido pelo qual eu existi, pelo qual eu fazer aquilo que eu faço profissionalmente, pelos meus relacionamentos, eu imprimo a minha identidade em tudo que eu faço. Eu não dependo, eu não sou escravo da opinião e do julgamento das outras pessoas. Ou seja, eu simplesmente sou eu mesmo e colho todos os benefícios e alegrias de poder ter uma vida com sentido. Eu sei que você pode ouvir tudo isso e falar: Dredd, isso é muito bom para ser verdade, é uma utopia você poder ter paz de espírito, felicidade e sentido e significado, uma vida com propósito. Isso é bom demais para ser verdade, eu não conheço ninguém assim, mas eu quero te levar nessa jornada e entender que é possível estar no caminho da construção da paz de espírito, estar no caminho da construção da felicidade, estar no caminho da conexão com propósito, com significado. Não é fácil, não é simples, mas se você topar, trabalhar, me deixar te guiar e seguir o passo a passo que eu vou te trazer, eu prometo para você que a sua vida vai ser muito melhor. Vamos nessa? Eu quero que você imagine essa jornada até a areté, a excelência como ser humano, como essa subida que eu tô fazendo aqui, ó. A gente começou lá embaixo e a gente veio subindo e tá subindo cada vez mais, e vamos continuar subindo. E essa subida cansa as pernas, cansa o coração, faz transpirar, faz às vezes a gente titubear e pensar: cara, será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Será que vale a pena eu desistir? Mas eu garanto para você, na própria jornada, na própria subida, a gente consegue já começar a colher os benefícios da jornada. Eu não preciso chegar no objetivo para conseguir ter resultado. A própria jornada já vai me trazendo os resultados. Eu sei que pode parecer um papo de maluco, o que esse Dredd está falando? Existe um sistema chamado Paideia, que era o sistema de formação do ser humano de forma integral, lá no início da civilização grega, que é o berço de todas as civilizações, né? E a Paideia era um sistema de formação integral do ser humano, ou seja, se buscava formar um ser humano o mais próximo da excelência possível. E qual que era o
o ideal, o exemplo de ser humano eram as histórias dos heróis. Hércules, a Ilíada. Então são histórias de semideuses, metade homem e metade Deus, que trabalharam neles mesmos, cumpriram desafios, desenvolveram princípios e valores e ascenderam, subiram ao Olimpo, ao céu, para viver com os outros deuses. E isso quer dizer o quê? A mensagem para a gente é que a gente precisa trabalhar para se afastar dos vícios de caráter e de comportamento, construir virtudes para a gente se conectar com o que a gente tem de divino. E essa era a base da formação na Grécia Antiga. Tanto é que os jovens eram alfabetizados com 15, 16 anos. Por quê? Até esse momento, o foco maior era construir virtudes, princípios, valores, desenvolver sabedoria, coragem, justiça e temperança para poder viver bem em sociedade. Então, o que eu estou trazendo aqui nada mais é de algo que se perdeu, que foi o berço da construção do ser humano e da ideia de sociedade. E a gente perdeu isso por algum motivo. Talvez ganância, talvez status, talvez tudo junto. Mas a gente perdeu essa ideia da formação integral do ser humano. E o que veio para a sociedade moderna foi só a transmissão de conhecimento, o aprender por aprender. E qual que é o problema? Quando eu preciso aprender como fim dele mesmo, e eu não tenho uma base moral construída em princípios, valores, justiça, sabedoria, eu posso me tornar aquele tipo de pessoa insensível, que não liga para os outros e que pode fazer qualquer coisa para atingir qualquer objetivo. E isso explica exatamente os problemas que a gente está vivendo hoje. Pessoas tratando outras como mercadoria, pessoas abrindo mão da saúde e da família para juntar dinheiro ou para ser reconhecido por pessoas que nem são importantes para elas, para suprir coisas que ela deveria ter desenvolvido lá quando jovem, que é amor próprio, autoestima, a noção de quem ela é de fato e o que ela veio fazer nesse mundo, quais são os talentos dela. Como a gente não desenvolve isso, a gente se torna escravo do externo e muitas vezes sacrifica a nossa própria vida para atingir coisas que a gente nem deveria estar fazendo. Isso explica a falta de paz de espírito, de não conseguir pôr a cabeça no travesseiro e dormir e descansar. Isso explica a infelicidade dessa geração e de todo mundo que vive hoje em dia. Isso explica também a falta de sentido na vida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei para que eu sirvo, eu não sei, não vejo significado em fazer nada do que eu faço. Por quê? Esse tipo de coisa deve ser construído antes das outras coisas. E aí, como você pode ver, a gente chega nessa idade e fala, Dredd, tudo bem, eu não tenho nada disso, mas eu quero ter mais paz de espírito, eu quero ser feliz, quero uma vida com significado, eu quero ter isso como alicerce da minha vida para depois atingir outros objetivos, como juntar dinheiro, morar num lugar que eu goste, ter uma segurança para minha família. Isso tudo é possível e também é importante. Só que as coisas precisam funcionar no lugar das coisas. Dinheiro não pode substituir saúde, nem família, nem qualquer outra coisa. Dinheiro ocupa o lugar do dinheiro. E o que a gente faz hoje? As pessoas cuidam melhor do carro do que delas mesmas. As pessoas gastam a vida e as relações para correr atrás de dinheiro, para no final gastar todo o dinheiro tentando recuperar as relações e a saúde. Isso não faz o mínimo sentido. E essa jornada, gente, não é fácil, não é simples, é cansativa, como essa subida que você está fazendo comigo. Mas ela é extremamente possível. E para eu conseguir construir a verdadeira felicidade, para você chegar lá, para a gente chegar lá, nessa felicidade plena, que é paz de espírito, felicidade e propósito, eu preciso construir duas coisas. E essas duas coisas são um corpo atlético e uma mente resiliente. Aonde um corpo atlético vai me ajudar a atingir esse verdadeiro sucesso? A areté, que é o ideal de ser humano, é viver no sentido da areté. Tá? É para esse lugar aqui que eu tô caminhando e que eu quero que você vá comigo. A gente tá indo sentido areté. Eu preciso construir um corpo atlético. Por quê? Porque eu preciso de condicionamento físico para subir até a areté. Olha aí, precisa ou não precisa? Precisa. Eu preciso de energia? Preciso. Preciso de disposição? Preciso. Eu preciso das alegorias e dos exemplos que eu posso tirar do treino para os desafios da vida? Eu preciso. O treino é uma ferramenta, é um caminho para eu me desenvolver mais rápido, desenvolver habilidades que eu vou precisar nessa jornada rumo ao areté.
E uma mente resiliente. Para que serve uma mente resiliente? Por que eu preciso desenvolver para atingir o verdadeiro sucesso? Porque eu preciso encarar tudo que acontece na minha vida não como um problema, mas como um estágio, uma fase, uma preparação para eu me tornar uma pessoa melhor. Então, eu transpor esse degrau é justamente o que vai me fazer chegar do outro lado e ser a pessoa que chega desse lado aqui. Então, se eu encaro esse degrau como um problema, eu fico preso ali, eu sofro e não consigo transpor. Agora, quando eu entendo que daquele lado eu vou ser uma pessoa melhor, beleza, eu preciso passar por lá e eu tenho um desafio aqui. E quando eu entendo que é esse desafio que vai me tornar uma pessoa melhor, digna de estar do lado de lá, aí o jogo muda de figura. E como o meu objetivo para caminhar rumo a Areté, que é uma subida íngreme, difícil, cansativa, dura, é eu construir um corpo atlético e uma mente resiliente, eu preciso me preparar para conseguir construir um corpo atlético e uma mente resiliente. E como é que eu me preparo para construir um corpo atlético e uma mente resiliente? Trabalhando em 3 pilares. O primeiro pilar é o treino, é o exercício físico, é o movimento, que além de me dar a condição física para seguir nessa jornada rumo ao Areté, eu vou conseguir elevar os níveis de energia, construir vitalidade, que é energia vital. Eu vou conseguir ter mais capacidade de pensar com clareza em meio ao caos. E o exercício vai me dar a disciplina necessária para seguir o caminho que eu tenho que seguir sem parar. O segundo pilar é a construção de hábitos naturais. O que são hábitos naturais? É voltar à conexão do que o nosso corpo evoluiu para fazer. E é voltar a ter uma vida simples. Assim eu consigo ter uma alta performance em qualquer área da minha vida, porque eu vou estar usando esse equipamento da forma que está descrita no manual. Hoje, por exemplo, as pessoas não dormem como deveriam, não comem como deveriam, não bebem como deveriam, não respiram como deveriam, não descansam como deveriam, não se conectam com a natureza como deveriam e depois não entendem por que ficam doentes e por que os resultados vêm com tanto sacrifício. E o terceiro pilar é a construção de repertório emocional e comportamental. E o que é isso? A gente vai buscar na filosofia estoica, que é uma filosofia muito antiga, baseada na arte de viver, ou seja, como é que eu lido com questões do dia a dia, como é que eu me comporto, como é que eu lido com desafios, com dificuldades, para eu conseguir ter uma vida boa, feliz, com paz de espírito e com significado. E para isso, eu preciso construir esse repertório emocional e comportamental e criar uma nova forma de enxergar o mundo. Alguns dos pensamentos que a gente precisa trabalhar na construção dessa mentalidade, por exemplo, não são as coisas que aborrecem a gente, é o nosso julgamento sobre as coisas. Então é entender que as coisas, por si só, são neutras. O que faz algo ser bom ou ruim é como eu estou enxergando isso. E eu posso mudar a forma que eu enxergo algo para mudar o que isso significa e representa na minha vida. Segundo ponto, para eu ter uma vida com verdadeiro sucesso, que é caminhar, subir toda essa estrada rumo ao Areté, eu preciso construir e trabalhar na terapia das paixões. Não é o que você está pensando. Paixão, para os gregos antigos, vem de patos. Patos vem de patologia, doença. Então, terapia das paixões é você se treinar para ter controle sobre emoções, sentimentos descontrolados, desejos e repulsas. Ou seja, eu me treinar para desejar menos as coisas e menos coisas. Eu me treinar para odiar menos as coisas e menos coisas. E eu me treinar para conseguir focar naquilo que de verdade é valoroso. E a gente entra no terceiro princípio básico do estoicismo, que é a dicotomia de controle. O que isso quer dizer? Eu preciso entender que no mundo as coisas elas se classificam em 3 grandes áreas. Primeira, o que é bom, as coisas boas do mundo. Segundo, as coisas ruins. E terceiro, as coisas indiferentes. O que é verdadeiramente bom no mundo? Tudo que me leva a virtudes ou as próprias virtudes. Sabedoria, coragem, justiça, temperança, equilíbrio. O que é verdadeiramente ruim? Tudo que me leva ao oposto das virtudes ou às próprias falhas de caráter e de conduta.
que são a ignorância, o medo, a injustiça e o descontrole, o destempero. E todo o resto que sobra é indiferente. O que quer dizer indiferente? Que não são bons nem ruins e não estão sob meu controle. Toda vez que eu classifico uma coisa indiferente como boa, por exemplo, o objetivo da minha vida é ganhar dinheiro. O dinheiro, ele não é bom nem ruim, por isso que ele é indiferente, e ele não está sob meu controle. Quer dizer que não depende só de mim ganhar dinheiro, tem uma série de fatores envolvidos. Toda vez que eu coloco uma coisa indiferente como bom, é o caminho para o sofrimento, para a frustração e para uma vida infeliz. Ou seja, eu posso ganhar dinheiro, eu posso buscar ganhar dinheiro, mas sempre colocando uma cláusula de reserva, se possível for. Por exemplo, isso me faz lembrar que nem tudo depende de mim. O que depende de mim é a construção de virtudes e me afastar de vícios de conduta e de comportamento. A areté é como a perfeição, não é atingível, mas eu preciso buscar a excelência como ser humano diariamente, ser 1% melhor todos os dias. Então, a areté é como escalar essa montanha que eu estou subindo e é como chegar lá do outro lado. É impossível chegar lá do outro lado, mas eu tenho que querer me conectar com aquela ideia, eu tenho que querer buscar ser um pouco melhor todos os dias e eu tenho que estar no caminho da excelência como ser humano. E é justamente essa jornada, esse caminho que eu queria mostrar para você aqui e queria te convidar para caminhar comigo rumo à areté, a excelência como ser humano. Não é simples, não é fácil, não é rápido, mas é totalmente aplicável e é o caminho para atingir o verdadeiro sucesso, paz de espírito, felicidade e uma vida com significado. E eu quero saber se você topa caminhar junto comigo nesse ideal de construir a sua excelência como ser humano. Topa? Curte esse vídeo, se inscreve no canal e tem o meu link do WhatsApp na descrição desse vídeo. Eu quero que você me mande uma mensagem. Eu quero saber o que esse vídeo significou para você e como é que eu posso te ajudar. Fechou? Tamo junto? A vida é o treino.